Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio César e esse é o canal Teatro dos Vampiros. Hoje o tema é Cristo é Deus e nós somos deuses também. Como vocês já sabem, Deus, quando criou o ser humano, ele criou um corpo e depois ele soprou o fôlego da vida no corpo e disse que o ser humano, no caso Adão, era igualzinho a ele, na aparência e na essência. E nós sabemos, já ouvimos falar, que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim como nós também somos corpo, alma e espírito. Então, os três formam o Criador. E no caso do ser humano, os três formam o ser humano. Corpo, alma e espírito. O corpo, que é feito de carne e osso, o espírito, que é os sentimentos, as emoções, e no caso a alma, que seria uma espécie de HD, o armazenamento do bem e do mal. E como nós já ouvimos falar, já lemos muitas vezes a história de Cristo, é perceptível que Cristo era um ser diferente, muito diferente dos outros seres. Jesus, desde a sua infância, já demonstrava uma inteligência acima da média, quando ele debatia com as grandes mentes da época. E à medida que ele foi ficando mais velho, ele começou a missão pela qual ele veio ao mundo. Jesus começou a fazer maravilhas, como andar sobre as águas, como parar tempestade, como secar uma videira que não estava dando fruto, como multiplicar 2 peixes e 5 pães, alimentar 4.000 pessoas. Enfim, Jesus fez uma série de milagres. E o mais interessante de tudo é que ele disse que nós também, no caso ele falou para os discípulos, que eles também poderiam fazer a mesma coisa. Por exemplo, João 14, versículo 12, ele falou assim, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Ou seja, Jesus está dizendo para os discípulos que eles também poderiam fazer as mesmas coisas que Cristo, e ainda maiores. Andar sobre as águas, controle sobre a natureza, controle sobre os animais, poder de cura, poder de libertação. E uma das coisas que Cristo fez, de uma das coisas mais misteriosas e também enigmáticas, foi a transfiguração. Olha o que está escrito em Mateus 17, versículo 1 ao 13. Olha só. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outras para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me agrado, ouça-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levante-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Gente, isso aqui, quem vê isso aqui vê claramente que parece algo até alienígena, extraterrestre. Jesus foi transfigurado, ou seja, ele foi transportado para um outro lugar. E neste lugar, ele estava tendo uma conversa com Elias e Moisés, ambos mortos. Ou seja, tanto Elias quanto Moisés foram personagens que vieram ao mundo muito antes de Cristo. E Jesus estava ali reunido com eles, com seu rosto brilhando como o sol. Isso é muito, muito enigmático. E aí você começa a juntar as peças. Jesus fazendo milagres, Jesus andando sobre as águas, Jesus tendo poder sobre a natureza, sobre os animais, multiplicando coisas, curando pessoas, ressuscitando mortos. Você começa a perceber que Jesus é um Deus. Ele sim era um super-herói.
E ele disse para os seus discípulos: tudo que eu estou fazendo, vocês podem fazer também. Porque vocês também são deuses. Porque vocês também têm a essência de Deus. Porque vocês também são iguais a mim, iguais a Deus, iguais ao Espírito Santo. Vocês têm um poder dentro de vocês. Então eu me pergunto, por que nós não conseguimos despertar esse poder? O que impede que a gente consiga verdadeiramente evoluir? O que nos impede? E aí você começa a perceber que uma das coisas que mais atrapalha a evolução humana é o apego ao materialismo. É o apego às coisas materiais. É o próprio capitalismo. Você pode perceber que em nenhum momento Jesus chamou ninguém de Deus, de Senhor, senão o dinheiro. Você não pode seguir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. O dinheiro, na verdade, que é o sistema capitalista, ele é um sistema que impede a evolução humana, porque ele torna os homens mesquinhos, individualistas, materialistas. Enquanto que o verdadeiro Cristo ensinou os homens a viver no coletivismo, a viver com amor verdadeiro um pelo outro. Jesus ensinou a gente a não ter o coração apegado às coisas materiais. E acredito honestamente que esse materialismo, ele impede a evolução humana. Lembra na tentação do deserto, quando Satanás tenta Jesus, mostrando para ele as riquezas do mundo, e Jesus mandou Satanás se afastar dele? Que Jesus não aceitou a proposta de Satanás de se curvar pelo material. Aquilo tudo eu vejo como uma grande encenação para que ele pudesse nos ensinar como devemos resistir ao mal. E eu vejo isso no Brasil. Eu vejo o Brasil um país com potencial maravilhoso, um país maravilhoso, mas extremamente de joelhos para o capitalismo, de joelhos para o materialismo. E o resultado, você vê que o nosso povo não consegue evoluir. Você percebe que o Brasil está preso nesse capitalismo selvagem. Eu queria trazer essa mensagem hoje aqui, porque eu acho que ela tem tudo a ver. Eu não sei se eu estou conseguindo passar a mensagem como eu gostaria. Tá? E mais uma vez, é apenas uma interpretação. Não é uma verdade absoluta, é a minha interpretação. E acredito honestamente que se um dia a gente conseguir colocar em prática aquilo que Jesus ensinou, se a gente conseguir vencer o materialismo, se a gente conseguir vencer o capitalismo, eu acredito que todos nós conseguiremos evoluir. Conseguiremos fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.